programa de hoje nós estamos tratando da religião de Alá, uma primeira parte. E agora, antes da nossa fala nesse bloco, você pode participar do programa pelo 32090120, facebook.com/questões.de-fé, questõesdefé@tvhorizonte.com.br e pelo Twitter, @padrecândido2. E agora a música com o Quarteto Corda Nova, uma música caribenha, Paisaje Cubano com rumba de Léo Brauer. Vamos conferir. A peregrinação anual a Meca chegou ao ponto mais alto, a subida ao Monte Arafat. Segundo os escritos, foi aqui nesta colina, a 15 quilómetros da cidade sagrada, na Arábia Saudita, que há 1400 anos o profeta Maomé deu aquele que terá sido o último sermão. 2 milhões de muçulmanos de todo o mundo juntaram-se à peregrinação. O mundo atravessa tempos difíceis. É um dia de paz. Estamos aqui todos com o mesmo objetivo. Orar a Deus é algo que estamos todos prontos a fazer. É preciso unir todos os muçulmanos. Alá, peço-te que sejas misericordioso e que haja paz na Síria. Pediu esta fiel vinda do país que tem feito as manchetes nos últimos dias. A peregrinação do Hajj é, segundo o Alcorão, uma obrigação de todos os muçulmanos que tenham posse e saúde para a fazerem pelo menos uma vez na vida. Bom, resumindo, como nós começamos no bloco anterior, para quem nos está assistindo a partir de agora, nós estamos tratando a partir do discurso do Papa Bento XVI na Universidade de Regensburgo sobre a relação entre fé, razão e violência. É bom lembrar que o Papa se refere a um livro escrito por um erudito alemão chamado Thomas Theodor Cury, e nesse livro ele descreve uma série de diálogos entre o imperador e um erudito persa, no século, isso é bem antes, né? Bem o século XIV.
Nesse diálogo chamado de colóquios, ele fala de modo especial a respeito do 7º colóquio, 7º diálogo. O imperador provoca seu adversário persa com esta frase que o Papa não endossa, mas que se serve dela para sua reflexão de maneira geral. O imperador diz o seguinte para o persa, né, que é, evidentemente, um intelectual muçulmano. Mostra-me o que Maomé trouxe de novo. Explicação minha. De novo significa, nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Alcorão. Então ele diz, mostra o que o Alcorão tem de novo, que não está contido nos 2 testamentos. E encontrarás apenas coisas más e desumanas, tais como sua ordem de propagar, através da espada, a fé que pregava. A partir daí, o imperador bizantino passa a refletir que não é razoável a difusão da religião e da fé mediante a violência. Segundo o imperador do século XIV, a violência está em contraste com a natureza de Deus e a natureza da alma humana. Abrem as aspas. Deus não se compraz com o sangue, e não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. A fé é fruto do espírito e não do corpo. Por conseguinte, quem quiser conduzir alguém à sua própria fé, precisa ser capaz de falar bem e de raciocinar corretamente. Não se pode usar da violência, nem da ameaça, mas ainda, para convencer uma alma racional, não é necessário dispor do próprio braço, nem de quaisquer instrumentos para ferir, matar ou ameaçar de morte uma pessoa. Fecham as aspas. O imperador, naquela época, já intuía o fanatismo religioso. E hoje, nós podemos dizer, até mesmo no meio dos cristãos, que não ameaçam com a morte física, mas com a morte espiritual, o inferno, para quem não aderir às suas denominações ou convicções, acontece. E isto é tão violento e chantagioso e irracional quanto o outro que mata fisicamente. Até mesmo a forma fundamentalista que existe entre nós, das tentativas proselitistas, demonstra o grau de irracionalidade da linguagem. Bom, nós verificamos aí, nós estamos fazendo esta reflexão a partir do discurso de Bento XVI, nós ficamos sabendo que após esse discurso, que era absolutamente acadêmico, não era uma homilia, não era como o Papa Bento XVI, que ele estava falando na universidade, estava fazendo uma abertura do ano letivo, lá na Europa, né? O ano letivo é a partir as férias de verão deles, claro, porque o verão acontece lá nos meses de junho, julho, agosto, e, portanto, era a abertura do ano letivo. E era absolutamente um discurso de erudição, uma vez que no ano 2001 tinha havido o atentado às Torres Gêmeas, e a partir daquele momento o mundo estava absolutamente inseguro com relação aos terroristas. E havia gente que ligava o terrorismo a qualquer religião, indiscriminadamente, e por isso mesmo o Papa começa a explicar que não é bem assim. A religião, quando não é apoiada na razão, e esta fé e esta religião cega, é que conduz à violência. Portanto, não se pode fazer uma crítica generalizada como se toda a religião, como se todos os religiosos saíssem por aí matando os outros, até mesmo nos muçulmanos. Porém, os muçulmanos não entenderam isso, e nos países muçulmanos da África e da Ásia, houve uma revolta generalizada, inclusive com homicídios de sacerdotes, religiosas
e uma agressividade muito grande. Isto passou, esse movimento, mas exatamente demonstra a irracionalidade desta reação, porque o Papa não fez acusação ao Islã, ele fazia uma reflexão erudita sobre o século XIV, sobre um diálogo para provar outra coisa, para provar que a irracionalidade não está necessariamente ligada à religião. Nós vamos continuar no próximo bloco a falar sobre esse discurso e a falar aonde está exatamente o ponto fundamental de uma religião que se pretende fundamentada na razão e uma religião que acredita em Deus, mas acredita em Deus sem nenhuma possibilidade de ter este apoio, esta fundamentação na razão humana. Voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco do Questões de Fé.